Oi, meninas. Boa tarde. Então, ó, vocês vão imprimir esse molde aqui e vão unir do jeito que tá aqui. Esse daqui é a dobra do tecido. Então, vocês vão dobrar o tecido, colocar o molde e vai cortar de acordo com a idade que vocês precisam, que aqui tá marcando, ó. É de zero a 3 meses até 2 anos, tá bom? Dobrou o tecido, cortou, ele vai ficar assim, né, ó. Tecido dobrado, né? O molde. Quando abrir, vai ficar assim. Esse que eu tô fazendo é para 2 anos, tá? Idade de 2 anos, tá bom? E vocês vão cortar dois tecidos: tecido principal e tecido de forma. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o tecido, frente. Desculpa que o espaço tá pequeno aqui, meninas. Mas ó, vocês vão pegar frente com frente do tecido e vão prender. Mas o que vocês vão prender? Somente a perninha, ó. Frente com frente, tá? Frente com frente, e aí vocês vão prender essa parte da perninha, mas ó, cuidado, coloca o lado certo, tá? Porque um lado é maior e o outro é menor, tá bom? Então coloca o lado certinho, vê se encaixou certinho, se encaixou, beleza. E aí vocês vão prender só a parte da perninha com prendedor, com um alfinete, né? Com alfinetezinho, com qualquer coisa. Eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas, olha. Prendi só a parte da perna, tá vendo, ó? Só a parte da perninha. O que a gente vai fazer? Com o pezinho de máquina, tá? A gente vai tá costurando aqui em volta, tá? Com o pezinho de máquina. A minha linha de cima tá vermelha, mas não tem problema, porque essa linha não vai aparecer, tá? Então, com o pezinho de máquina, desculpa, tá no ar. Dá o retrocesso, tá? E aí, a gente vai costurar em toda a volta da perninha onde a gente prendeu. Vai costurar em toda a volta e vai fazer a mesma coisa na outra perninha, tá? Aí eu vou fazer isso e já mostro pra vocês. Meninas, prontinho, tá? Desculpa, balancei aqui. Ó, costurei só na perninha, tá? Ó, só na volta da perninha que eu costurei, com um pezinho de máquina, tá? Com um pezinho de máquina, costurei nessa perninha e essa perninha, tá? Olha, não sei se tá dando pra vocês verem, só na parte da perninha. Então, ó, essa parte tá aberta, as partes laterais estão abertas, a parte de cima tá aberta, tá tudo aberto. Tá vendo? Foi só a perninha mesmo que eu costurei. Então, a peça, vou mostrar pra vocês inteira, porque o espaço aqui é pequeno, tá pequeno. Ó. Tá, ó. Tá costurado só a perninha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um picote. Porque, tá vendo? Toda a parte arredondada, tudo que for arredondado, a gente tem que dar uns... Ou cortar com aquela tesoura de picote que eu não tenho, ou dar, ó, só uns cortezinhos, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. É só um pique, né? Como falam, pique. Só cuidado para não cortar a costura, tá, meninas? Ó, às vezes chega muito perto, acaba cortando a costura e não é legal, tá? E acaba perdendo o trabalho. Então, vai dando uns piquezinhos nessas voltas, tá vendo? Pra não ficar o tecido repuxado, se não ficar repuxado, fica feio. Já aconteceu de eu esquecer de dar esses piques, então por isso que eu tô reforçando aí, e ele ficou repuxado na parte da perninha, não ficou legal. Tá, ó. Então, dá os piques porque é importante. Parece que não é nada, mas faz a diferença no acabamento final do trabalho, tá bom? Aí, ó, toda a voltinha da calcinha que for arredondada, vocês vão dando um piquezinho, só pra esticar melhor, tá? Ó. Só uns piquezinhos, e chegando quase perto da costura, tá? Em cima não precisa tanto, mas nessa voltinha aqui, tá certo? Pronto, dei o pique em uma, pique na outra. Aí o que a gente vai fazer? Vai desvirar a peça, tá vendo? Vai desvirar. Tá, ó. A gente desvirou a peça. Ó, tá vendo, ó? A gente deu o pique, se não desce, ela vai ficar repuxada. Tá vendo? A gente dá uma esticada, vinca aqui. Se quiser passar um ferro, pode passar. Tá, ó. Ó o acabamento. Fica perfeito. Tá bom? E agora que é o momento. Meninas, tá quase pronto. Se eu mostrar pra vocês, é muito fácil fazer essa calcinha. Acho que demora mais até pra explicar do que pra fazer ela, tá? Então, ó. Agora é o momento, que nem o do lacinho.
O lacinho não tem molde, é medidas. Por exemplo, que nem o meu, ó, vamos ver qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás, pra você saber fazer o lacinho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. É que eu não cortei o tecido do lacinho, acabei esquecendo. Ó, tá vendo? Essa é a parte da frente, essa é a parte de trás. O que que você vai fazer? Você vai medir. Cadê minha fita métrica? Só um minutinho. Meninas, desculpa. Vou pegar minha fita. Então, vocês vão pegar a parte de trás e vão medir quanto que vai dar, ó. Deu uns 40 centímetros. É que o tecido tá meio dobrado aqui, mas dá 40 centímetros, tá? Então, 39 aqui, ó. 39 centímetros. É a medida que vocês vão pegar. Eu faço 49 por 10, tá? Então, é 49 centímetros por 10 centímetros de largura, tá? E aí, vai ficar assim, é uma faixa, tá? Uma faixinha, tá vendo? Essa faixinha aqui. Tá até com uns furinhos aqui que a gente não vai usar, a gente vai cortar essa parte, tá? E aí, o que você vai fazer? Vai dobrar e passar uma costura, vai fazer uma faixa mesmo, tá vendo? Uma faixa. Ela tem que ficar pronta porque é agora que a gente vai colocar ela. E pro laço, a parte do lacinho da bunda, eu sempre uso a mesma cor do forro, tá? Eu nunca uso a mesma estampa porque fica apagado na calcinha, né? Se a gente usar a mesma estampa principal. O lacinho meio que some. E pro laço, vocês podem usar a largura que vocês desejarem, tá? Normalmente eu uso 12, mas nesse daqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ó. 14 centímetros eu tô usando. Mas vai que, eu quero um laço bem largão, bem armado, bonito e tal. Aí vocês vão aumentando, tá bom? Tanto o tamanho quanto a largura, tá? Comprimento e largura. Eu faço com 55, 56 centímetros, ó. Esse tem 56 centímetros, tá, ó. 56. Então, eu faço entre 55 e 56, o tamanho vocês escolhem também, tanto largura quanto comprimento. Porque quanto maior, porque que nem esse, eu tô fazendo para 2 anos, então se eu fizer um lação grande, vai ficar bonito. Aí vocês têm que tomar cuidado em relação a ser pequena. Ah, não, assim, é uma calcinha para uma criança de 3 meses, né? Aí, claro, vocês vão reduzir um pouquinho o tamanho, tá? Mas não tem problema ficar grande, porque o laço da bunda tem que chamar atenção mesmo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente só vai passar uma costura reta aqui, ó. Vai dobrar, tá? E fazer uma faixinha e desvirar essa peça. Então, eu vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês primeiro essa faixinha, tá? Que é onde a gente vai colocar aqui. E depois eu mostro do laço. Que o laço, ele tem um detalhezinho aqui, tá? Na hora da costura e eu vou mostrar pra vocês. Vou só fazer essa faixa, mostrar pra vocês e eu já volto com o laço e mostrar como que faz. Prontinho, meninas, ó, eu fiz uma faixinha. Eu só costurei. Costurei e desvirei a peça. Só foi o que eu fiz, tá? Faixinha de 40 por 10, tá? No meu caso, porque eu tô fazendo pra 2 anos. Então, 40 por 10, tá? Só costurei e desvirei a peça. Agora, a parte do laço, o que que a gente vai fazer? O que que é o detalhe que eu falei? A gente vai fazer uma ponta. Não precisa nem marcar, meninas, que é super tranquilo. A ponta aberta vai ficar embaixo, tá? Você vai começar aqui, na parte fechada, tá vendo, ó? Essa parte fechada. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma ponta, começar daqui e vai vir arredondando até chegar aqui, costurar até o meio, dar o retrocesso, parar. E fazer a mesma coisa na outra ponta. E parar no meio, deixar uma abertura pra gente desvirar a peça, tá? Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, eu vou mostrar pra vocês pelo menos um lado como é que eu faço, tá? É super tranquilo. Depois que você pega a prática, então, é tranquilo. Eu acho que vocês conseguem tirar de letra, tá? Ó, retrocesso, tá? E aí, a gente vai arredondando, a gente vai puxando pra cá, tá vendo, ó? Porque aquela ponta ali a gente vai cortar. Peraí, meninas. Esse tecido que eu tô usando, ele é muito fininho. Ó, tá vendo? Fiz uma voltinha. Eu vou terminar pra mostrar pra vocês, que talvez pela câmera não tá dando pra ver, né? A gente vai juntar direitinho aqui, tá? Vou fazer um lado pra vocês verem. Vamos costurar mais ou menos até o meio. Não precisa ser o meio exato, tá? E aí a gente vai dar o retrocesso. Parar a costura. Corta. Então, ó, pra vocês verem. Eu até tô costurando de vermelho pra vocês conseguirem ver, ó. Tá vendo? Fiz só uma voltinha, tá? Ó, costurei da ponta e vim arredondando. Não precisa ter uma medida exata, não.
retrocesso. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na outra ponta. Começar daqui, vir arredondando até o meio e deixar uma abertura pra gente desvirar a peça. Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Ó, meninas, foi o que eu fiz, ó. Fiz uma ponta, tá? E fiz a outra ponta. Vou mostrar o outro lado que tá de vermelho, tá? E deixei essa abertura aqui no meio, tá vendo? Que é onde a gente vai desvirar a peça. Porém, antes da gente desvirar a peça, a gente vai cortar esse excesso aqui, tá? Só isso. A gente vai cortar o excesso e desvirar a peça. O laço tá quase pronto. Depois a gente vai fazer o lacinho, vocês vão ver que é tranquilo também, tá? Mas a gente vai precisar do ferro pra dar uma vincada, pra marcar direitinho, tá bom? Então, a gente vai fazer isso e vai deixar o laço separado. A gente só vai usar a faixinha agora, tá? O laço a gente deixa por último. Não precisa necessariamente estar fazendo ele agora, tá bom? Mas depois eu mostro pra vocês como é que faz o lacinho também. Então, só vou desvirar aqui. Bom, nem vou parar o vídeo. Pronto. E depois a gente vai passar um ferro, vincar e eu mostro pra vocês. Deixa ele separadinho. O que que a gente vai estar fazendo agora? Liberar um pouco o espaço. Então, a gente vai ver aqui a parte de trás. A gente vai emendar essa parte. Tá vendo as perninhas aqui, ó? As duas perninhas, parte da frente, parte de trás. A gente vai emendar uma com a outra, costura com costura, tá? Não sei se deu pra entender, vou mostrar de novo. Parte da frente, parte de trás. Essa é a parte da perna onde a gente costurou, tá bom? Ó, a parte da perna. Pode ser qualquer uma das pernas, tá? Importante, ó, costura com costura, que a gente vai emendar os dois, ó. Costura com costura. Tá vendo? Meninas, se ficarem qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. Parte da perna, costura com costura. Tá? E aí, a gente vai colocar os alfinetes, tá? E vai colocar o alfinete em toda a volta, tá? Em toda a volta. A gente vai fechar essa parte aqui. Não tem problema, às vezes acontece mesmo, tá vendo? Ó, ficou um pouquinho maior. Não se preocupa, tá? A gente vai usar a parte que ficou menor. Então, ó, marca aqui, tá? Coloca o alfinete. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom, ó? Emenda costura com costura. Essa é a parte que às vezes o pessoal não entende mesmo. E aqui é a mesma coisa, ó. Perna, parte da frente, e a gente vai emendar costura com costura. Só vai juntar. Frente com frente, costura com costura, tá? E colocar o alfinete. E a gente vai fazer isso em toda a volta, porque a gente vai passar uma costura aqui, tá bom? E é aqui que vai entrar etiqueta, se você quiser colocar a sua etiqueta. É agora que vai entrar a faixinha que eu mostrei pra vocês, tá bom? A gente vai estar colocando juntas. Vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Pronto, já fechei, tá? No meu caso, eu só vou pegar minha etiqueta e já volto. Prontinho, meninas, ó. Tá vendo a parte da costura? Deixa pra baixo, tá? Porque senão na hora que você terminar a peça, essa costura vai ficar pra cima, né? Vai ficar feio. Então, costura pra baixo. Tá vendo aqui? Essa é a parte do forro e essa é o tecido principal, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai passar por dentro, tá? Essa faixinha. Não importa se é o lado da frente, se é o lado de trás, a gente só vai passar por dentro, tá? Deixando a costura pra baixo, tá bom, meninas? Pra ficar mais bonitinho. Na hora que terminar a peça, não ficar aquela costura aparecendo. Então, ela pra baixo. Ou você pode até dobrar pra trás também, não tem problema. Dobra a costura pra trás, que aí ela não vai aparecer mesmo, tá? Mas eu deixo ela só pra baixo mesmo. O que que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu pegar minha caneta aqui de marcar. Ó. Ela apaga depois, tá, meninas? Se quiser marcar com alguma outra caneta, ou uma caneta normal mesmo, porque não vai aparecer, mas faz só um risquinho, tá bom? E um dos lados da peça, você pode fazer até na parte do forro isso, tá? Pode escolher o lado, um lado só que a gente vai fazer isso, tá? Isso que me confundia muito antes na hora de fazer essa peça. Que eu achava que precisava fazer dos dois lados. Mas é um lado só, escolhe um dos lados e faz isso, tá? Então, ó, você vai contar aqui 2 centímetros e marcar, da ponta até aqui. 2 centímetros. Fez um pontinho só pra saber a medida, tá? E aqui, no meu caso, o meu elástico tem 2 centímetros, então eu vou marcar com 2,5 centímetros, tá, meninas? Vai de acordo com a grossura do elástico que vocês vão usar.
O meu elástico tem 2 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, a partir do ponto que vocês marcam. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? 2 centímetros, marquei. Depois da marcação, vem aqui embaixo, abaixo da marcação, no meu caso, 2,5 centímetros. Pronto, tá? Por quê? Aqui é a parte que vocês vão colocar o elástico, então por isso que ele tem que ter essa abertura, tá bom? É a parte que vai entrar o elástico. Então, a gente vai costurar daqui até os 2 centímetros. Essa parte de 2,5 centímetros não costura, a gente pula e continua a costura, tá? Mas antes disso, vamos prender aqui, né? Que eu esqueci de prender. Vamos prender aqui, ó. Vocês podem colocar mais pra baixo. Eu costumo medir a distância, depois do ponto da costura, 3 centímetros. A última marcação que eu fiz, tá vendo? Conto 3 centímetros e coloco a faixinha aqui. Venho e marco, prendo com alfinete. Aí, a gente conta aqui quantos centímetros foi ao todo até dar, 8 centímetros. Então, a gente conta daqui em cima até aqui embaixo, 8 centímetros, para não ficar torto, tá, meninas? Para não ficar uma peça, um negocinho, um lá embaixo, outro lá em cima, tá? Para ficar direitinho, bonitinho. E aí, a gente vai prender. Vocês vão ver que depois disso a peça tá quase pronta, é só a aplicação do elástico. E a etiqueta? No meu caso, minha etiqueta ainda é pequenininha, eu não tenho outra etiqueta, eu coloco também, tá, meninas? Aí vocês podem colocar pra cima ou embaixo, onde vocês preferirem, tá? Eu coloco um pouquinho acima aqui perto aqui da faixinha, tá? E prendo com alfinete, certo? Prender aqui. Prontinho. E agora a gente vai costurar. Vocês vão ver que depois dessa costura a peça tá quase pronta. É só fazer a parte do elástico e finaliza a peça. Parece que é demorado porque eu tô explicando pra vocês, mas vocês vão ver, quando vocês pegarem a prática, rapidinho vocês fazem essa peça, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou mostrar pra vocês. Costura, é processo. Costura até a marcação de 2 centímetros que a gente fez, a primeira marcação, retrocesso. Prontinho. Corta, meu negócio de cortar aqui já tá ruim. E aí, a gente pula os 2,5 centímetros, vem aqui, tá? Pezinho de máquina, tá? Aqui, e continua a costura. Aí, agora, vocês vão só costurar. Pezinho de máquina e costurar. Não tem mais segredo, ó. Vocês vão ver que depois dessa costura a peça já vai ficar montada. Só vai faltar o elástico mesmo, meninas. Eu não gosto de mostrar costurando, às vezes por causa do barulho, né? Não sei se tá fazendo muito barulho pra vocês. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E agora o outro lado não precisa marcar, não vai pular nada, a gente só vai costurar mesmo, tá? Aquela parte lá é só pra entrar o elástico. Prontinho, meninas. Eu vou tirar os alfinetes, vou virar a peça pra mostrar pra vocês como ficou. Olha, meninas, só desvirei a peça. Tá praticamente pronta, tá vendo? Parece que é enorme, né? Mas a gente vai colocar o elástico e ela vai dar aquela encolhidinha, tá? Aí vocês vão ver. Então, ó, tá praticamente pronta. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a perninha, antes de fechar a parte de cima, tá? Então, a gente vai fazer a perninha, a parte da perninha. Só que a gente antes tem que vincar essa parte, porque senão o que acontece? Na hora de a gente costurar, pode acontecer isso, ó. Ficar pra fora, sabe? Não fica legal. Então, se quiser passar um ferro agora, ou só vincar mesmo com a unha, sabe? Só pra ele ficar sentadinho, bonitinho aqui. Tá vendo? Se quiser tá fazendo isso, porque a gente vai fazer uma costura com um pezinho de máquina agora em toda a volta, deixando uma abertura aqui pro elástico, tá? Então, a gente pula uns 2 centímetros aqui e costura com um pezinho de máquina. Porque o da perninha a gente vai usar um elástico de 1 centímetro, tá?
Então, da perninha é um elastiquinho mais fininho. Então, vinca. Vou trazer a máquina aqui novamente. No meu caso, eu tô usando aí eu vou tirar essa parte de baixo, tá? Que aí fica mais fácil, porque aí entra aqui, ó. Prontinho. Tá? E a gente pula uns 2 centímetros pra entrar o elástico. Não vai esquecer, que senão vai fechar toda a peça e não vai conseguir colocar o elástico. Então, pula uns 2 centímetros, pezinho de máquina, tá? E aí, eu jogo a agulha toda pro canto. A agulha toda pro lado esquerdo, tá? Todinha pro lado esquerdo, tá? Pra não ficar tão apertado. Então, retrocesso no começo e no final. E a gente vai fazer uma costurinha em toda a volta da perninha da peça, tá? Em toda a volta. E aí, a gente vai fazer isso nas duas perninhas. Vou fazer isso, vou mostrar pra vocês, vou mostrar a abertura e aqui a gente já vai colocar o elástico da perna, que tem as medidas no molde que eu mandei pra vocês. Vai depender da idade, do tamanho que vocês estão fazendo, tá? O tamanho da calcinha, que nem no meu caso é 29 centímetros, tá? Das perninhas. Ah, tá, meninas, eu esqueci de falar um detalhe. A costura sempre vai começar da emenda da costura, tá vendo? Essa costura lateral, porque na parte do meio não tem costura, tá vendo? Na parte do meio é lisa. Então, tá vendo? A costura começa na lateral. Então, a gente sempre vai começar por aqui, tá? Deixar a abertura aqui, que é mais fácil pra fechar depois e ficar mais bonitinho a peça, tá bom? A mesma coisa, eu fiz já um lado e agora eu vou fazer esse lado. Pezinho de máquina, a agulha jogada toda pra esquerda, tá? E aí, a gente vai fazer retrocesso, tá? E vai fazer isso em toda a volta. Vou terminar, vou cortar o tamanho do elástico que eu vou precisar e já venho mostrar pra vocês. Prontinho, meninas, ó. No meu caso, eu vou usar 29 centímetros de elástico de 1 centímetro pra perna. Eu tô fazendo pra 2 anos, tá? Então, dá uma limpada, tá? Depois nas linhas que sobraram e a gente vai passar o elástico por dentro, tá vendo? Lembra o buraquinho de 2 centímetros que a gente deixou? Justamente pra passar esse elastiquinho aqui. E aí, a gente vai passar em toda a volta, toda a volta. Ó, meninas, já passei, tá? E o que eu faço? Como esse é de 1 centímetro, ele é muito pequenininho, não dá pra passar na máquina, né? Vai embolar tudo e não vai costurar. Como a gente, né, é artesã, eu uso linha de pipa, tá? A linha que eu faço o laço, eu uso pra costurar essa aqui, porque é mais resistente, mais forte, tá? Então, a gente vai dar vários pontinhos aqui, eu deixo coisa de meio centímetro sobrando, tá? E eu dou vários pontinhos aqui, ó. Eu vou mostrar, não vou parar o vídeo, se vocês quiserem adiantar o vídeo, tá? Mas eu não vou parar, porque eu já vou mostrar pra vocês o que tem que fazer em seguida. E a mesma coisa que vocês fizerem nessa perna, vocês vão fazer na outra perninha a mesma coisa, tá? A mesma coisa que fizeram nessa perna, vocês vão fazer na outra. Então, ó, dá vários nozinhos, várias voltinhas, tá? Eu uso linha de pipa, mas se vocês quiserem usar linha de costura normal, não tem problema, tá, meninas? Aí, dá um arremate, tá bom? E aí, corta e eu corto um pouquinho do excesso da ponta, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. E aí, a gente vai dar aquela puxadinha. Peraí. Ó. Que nem a minha de 2 anos. Vai parecer, nossa, mas tá largo, tá frouxo. Não tá, meninas. O que acontece? Como é pra 2 anos, a perninha às vezes é muito gordinha da criança. Então, se eu colocar um elástico muito apertado, fica marcando, tá? Então, não precisa se preocupar em relação a isso. É essa medida mesmo, tá? E aqui, aquela abertura que a gente deixou pra passar o elástico, a gente vai fechar, tá? A gente vai colocar aqui, tá? E vai dar o retrocesso no começo e no final. E só vai fechar essa abertura. Só isso. Prontinho. Parte da perna tá pronta, tá? E a gente vai fazer isso, a mesma coisa do outro lado. E sempre, meninas, limpando a peça, tá? Sempre tirando essas linhas, excesso de linha, tá? Que é importante, que às vezes uma linha ou outra passa batida, mas é sempre bom tá limpando, deixando a peça limpinha pro cliente, né? O acabamento, é tudo. Tá vendo? Ó. Meninas, não liga, minha filha que tá chorando de fundo ali fora, tá com o pai dela, tá? Ó, ficou a perninha. Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vai pegar o elástico, colocar, costurar a ponta e fechar a abertura que a gente fez e a peça tá pronta.
parte da perna, tá? E eu já vou mostrar pra vocês a parte de cima. Vou fazer a mesma coisa numa perna, que a gente fez agora, e vou mostrar a parte de cima. Essa parte de cima aqui é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas vocês conseguem, tá bom? Ó, meninas, tá vendo? A peça tá praticamente pronta. Falta só a parte de cima agora do elástico. O que que acontece? Essa parte, o que a gente vai fazer? Tá vendo que é solta? A gente vai dobrar meio centímetro, menina, não é nem 1 centímetro, tá? Meio centímetro. A gente vai dobrar tanto o tecido principal, meio centímetro, quanto o tecido do forro, meio centímetro. Só que o tecido principal a gente dobra pra dentro, né? Pra sentido forro, e o tecido de fora também no sentido pro tecido principal, tá? Pro acabamento ficar perfeito assim, ó. Não sei se deu pra entender, mas qualquer dúvida, só me falar, me mandar mensagem que eu respondo, tá? Mas, ó, dobra meio centímetros e o forro também, meio centímetro. E aí, vocês vão passando o ferro pra vincar bem, tá? E aí, a gente vai passar uma costura bem na beirinha aqui. Eu vou fazer isso com ferro e já mostro pra vocês. Ó, meninas, prontinho, ó. Passei o ferro, tá? Dobrei os dois lados, tá vendo, ó? Esse pra dentro e esse pra dentro, os dois pra dentro, e vai ficar assim, ó. Vocês têm que olhar se tá bem juntinho, tá? Ó, ponta com ponta, porque na hora que passar a costura, se ficar pra fora, vai ficar aberto, né? Não vai ficar legal. E é por isso que eu passo os alfinetes, tá vendo? Eu coloco os alfinetes nele, porque aí eu consigo ver e ficar mais certinho e não acontecer de ficar aberta essa parte, tá? A gente vai passar bem no cantinho aqui, meninas, ó. Vou passar aqui pra vocês verem, tá? A gente vai passar bem na pontinha mesmo, tá? Bem na pontinha, bem na beiradinha, assim, toda a volta, fechando ele todinho. Por quê? Vocês vão, mas e o elástico? Lembra que a gente deixou uma abertura? Então, é por essa abertura que a gente vai estar passando o elástico, tá? E aí, a gente vai fechar ele todinho, todinho. Na verdade, meninas, a abertura era pra ter ficado no forro. Eu acabei esquecendo e coloquei na parte do tecido principal. Mas não tem problema, dá pra gente fechar do mesmo jeito, com pontinho invisível, tá? Fica até melhor que feche com pontinho invisível. Mas quando a hora que vocês forem fazer, faz com a abertura no forro, aqueles 2,5 centímetros que eu falei, tá? Que aí na hora de fechar, faz a costura e nem aparece. Mas eu creio que nem vai precisar, porque a gente vai passar uma costura bem aqui em cima, não vai ficar aberto, tá? Bom, mas vamos fazer essa costura aqui, ó. Bem no cantinho, meninas, bem na pontinha mesmo. E ver se tá pegando. Desculpa. Vocês têm que ficar atentas se tá pegando os dois tecidos mesmos de fato, tá? Pra não ficar pra fora, que senão vai ficar uma peça aberta, tá bom? Então, sempre ficar atento se tá realmente juntinho uma com a outra, tá bom? Vou fazer aqui porque é um pouquinho demorado. Eu vou fazer toda a volta, tá? Vou arrumar aqui a agulha e vou fazer em toda a volta bem na beiradinha e vou mostrar pra vocês. Prontinho, meninas, olha, tá vendo, ó? Tá bem pode fazer até mais na beiradinha, que não tá focando. Pode fazer bem, 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 bem na beiradinha mesmo, ó. Eu ainda passei um pouquinho pra não correr o risco de ficar aberto. É que não tá focando a câmera, peço desculpas. Que não tá focando. Bom, mas é bem na beiradinha mesmo, tá? Bem na beiradinha. Aí vocês verificam se vocês fecharam toda a peça, se não tem nada aberto. Vocês sempre dão uma olhada. Às vezes passou batido, meninas, porque o tecido desceu ou algo do tipo, mas é sempre bom tá verificando, tá? Pra ver que não ficou aberto mesmo, tá bom? E agora, no meu caso, eu vou fazer pra 2 anos, a minha medida é de 47 centímetros. Só confirmar aqui, mas é isso. Cortei o elástico de 2 centímetros, tá? Eu uso esse de 2 centímetros. Cortei 47 centímetros, tá? O que que eu vou fazer? Só vou passar. Não, lembra o buraco que eu fiz? Ah, não, perdão, meninas. Esqueci de uma coisa. Não, pode deixar aqui. A gente vai contar 2,5 centímetros, lembra que eu falei? A gente vai ter que... Por isso que eu falei que essa parte é a mais chatinha, me desculpa. Passa batida, já ia passar o elástico, não. A gente tem que fazer mais uma costura aqui, tá? A partir da costura, ó, da costura que vocês fizeram, conta a partir da costura, tá?
costura tá aqui, vem com a fita, no meu, 2,5 cm, lembra? E aí, a gente vai marcar com a canetinha em toda a volta, 2,5 cm, em toda a volta. E é nesses 2,5 cm, nessa distância, que a gente vai passar a costura. Deixa eu só achar minha canetinha, vou fazer a marcação e vou mostrar pra vocês. Ó, meninas, eu fiz a marcação em toda a volta, a partir da costura, tá? Que nem eu mostrei pra vocês, tô sendo repetitiva pra vocês entenderem, tá, meninas? Desculpa. Ó, partir da costura, 2,5 cm, eu vou fazendo um risquinho em toda a volta, que vocês não vão conseguir ver, porque a minha caneta é azul, tá? E ela apaga, ela some. Essa daqui é a abertura do elástico, tá? Que a gente vai passar o elástico. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar, sempre começa a costura sempre começa a partir da emenda, tá, meninas? E aí, a gente vai costurar em toda a volta de acordo com essa medida, tá? A gente vai costurar seguindo esse pontilhado, em toda a volta. A gente vai fechar ele todinho. Retrocesso no começo e no final, tá? Vou fazer isso e já mostro pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Ó, meninas, prontinho, já passei a costura, é por aqui que a gente vai passar o elástico, tá? Então, eu já cortei o meu elástico com 47 centímetros, eu uso isso daqui pra passar, tá? Esqueci o nome disso aqui, alfinete? Não, não é alfinete. Bom, o que a gente vai fazer, ó, se precisar, que a gente costura, né? Se precisar, pode estar descosturando um pedacinho pra passar o elástico retinho, por quê? Senão o elástico pode ser que embole, fica ruim pra passar a costura em cima do elástico de novo, depois. Porque eu gosto de estar passando uma costurinha em cima do elástico, pra estar reforçando, fica mais bonito o acabamento e ele fica todo franzidinho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Ó que bonitinho. Aí ele fica todo franzidinho com esse negocinho assim, ó. Eu acho que fica lindo. Então, eu sempre passo uma costura em cima do elástico, tá bom? Então, vou passar o elástico aqui e já venho mostrar pra vocês e a gente já vai pro laço, tá? E finaliza a peça. Prontinho, meninas, ó, passei o elástico e agora, ó, não terminei, tá? Pra mostrar pra vocês. Opa, desculpa. Eu vou passar a costura várias vezes aqui, umas 3 vezes pelo menos, com retrocesso, tá? A gente vai costurar com retrocesso no começo e no final. Deixa eu só arrumar minha linha aqui. Ó, meninas, prontinho. Passei várias vezes, tá? A costura, várias vezes, retrocesso, tá? E agora a gente vai esticar, pra essa parte entrar pra dentro, tá? A gente vai deixar tudo bonitinho, porque agora a gente vai passar uma costura em cima, tá? Que nem a costura que eu mostrei pra vocês. E aí, nessa costura, já vai fechar aqui, ó. A gente nem precisa se preocupar em passar ponto invisível, só se vocês quiserem, tá? Mas se não, nem precisa, não há necessidade, tá bom? Ó, coloca pra dentro bonitinho e a gente já começa por aqui, tá? A costura, tá? Deixa bem franzidinho, bem bonitinho, tá bom?